Oi, pessoal, vamos começar o nosso segundo trimestre falando de frações. Esse é um assunto muito importante para o sexto ano. Vocês já viram alguma coisa no quinto ano, nós já vimos no nivelamento e nos aprofundaremos mais agora, tá? Prestem atenção. Então, a palavra fração, ela vem do latim fractus, que significa partido, quebrado. A fração nada mais é do que uma maneira que a gente utiliza para representar uma parte de um todo. E ela também representa uma divisão. Nesse caso aqui seria a divisão do 1 pelo 3. Tá? Esse é um exemplo. Então, um pedaço de 3, um inteiro dividido por 3, ou o como a gente chama, 1/3. É assim que se lê essa fração. Tá? Mas o que é importante que vocês entendam, que você pegou um inteiro, que é o todo, dividiu ele em 3 partes e dessas 3 partes você selecionou uma. Né? Isso significa esse 1/3. Então, você pega lá o inteiro, divide ele em 3 partes e dessas 3 partes você seleciona uma. Aí você tem 1/3. Se você tivesse pego 2 partes, você teria 2/3. E se você tivesse pego todas as 3 partes, você teria 3 partes das 3. 3/3, que é a mesma coisa que o nosso inteiro. Tá? Então, o número de cima na fração ele é o numerador, o número de baixo na fração é o denominador. Importante esses nomes, lembrem dele. Tá? Então, numa fração, aqui o A representa um número, o B representa outro número. O de cima é o numerador, o de baixo é o denominador. Como a fração representa uma divisão, esse número de baixo ele tem que ser diferente de zero, tá? Não pode ser zero porque a gente sabe que não tem divisão por zero. Agora o de cima pode ser qualquer coisa, inclusive zero, e todos são números naturais por enquanto. No sétimo vocês vão ver que são números inteiros. Então mais um exemplo aqui. Eu vou pegar aqui e vou separar esse inteiro numa divisão com 4 partes, por causa do denominador 4, e dessas 4 partes eu seleciono 3 delas. Então eu tenho 3/4. Se eu quisesse pegar esse inteiro e encontrar a fração 2/10, eu dividiria ele em 10 partes, por causa do denominador 10, e dessas 10 partes eu seleciono 2 delas. Tá? Então, esses dois espaços aqui, esses dois retângulozinhos, representam 2/10. Esses 3 retângulos aqui representam 3/4 desse inteiro aqui. Tá? Então, suponha que aqui nesse inteiro a gente tenha 20 reais. Tá? Então, esse inteiro equivale a 20 reais. Se eu quiser saber quanto é 3/4 de 20 reais, eu divido esses 20 reais em 4 pedaços e vou ter em cada um desses pedaços 5 reais. 5, 5, 5, 5. Ao todo eu tenho 20. E eu pego 3 desses pedaços, então eu vou pegar 3 pedaços com 5, então eu vou ter 15 reais. Então 3/4 de 20 reais equivale a 15 reais. A mesma coisa aqui, se eu tenho 2/10 de 20 reais e eu separei em 10 partes esses 20 reais, significa que cada um desses espacinhos tem 2 reais. 20 dividido por 10 dá 2. Tá? Como eu peguei 2 pedacinhos desses 10 e cada um tem 2, então eu tenho aqui ao todo 4 reais. 2/10 de 20 reais representam 4 reais. Beleza, antes da gente continuar aqui, vamos lembrar como é que se lê as frações, né? Então, nós temos a situação que o denominador vai de 2 a 9, o número de baixo vai de 2 a 9, quando for 2 a gente lê meio, quando for 3 lê terço, 4 é quarto, e assim por diante, até nono. Tá? Então, pausa o vídeo aí um pouquinho e leia essas frações, depois confere a resposta. Pausou, né? 1/2, 2/3, 3/4 e assim por diante. Dá uma conferida para ver se você leu certinho.
Quando o denominador é potência de 10, 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante, nós lemos dessa forma. 10 é décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo e assim por diante. Então, por exemplo, algumas frações aqui, essa primeira é 7 décimos. Essa segunda aqui é 2 centésimos. 15 milésimos e 93 décimos de milésimo. Quando não for de 2 a 9 e não for potência de 10, todos os outros casos a gente vai ler com a palavra avos. Então, por exemplo, essa fração aqui, que tem o 19 e o 16 embaixo, é 19 16avos. Essa outra é 1/25 avos. 7 30avos e 12 12avos. Desse jeito mesmo, sem vírgula, sem nada. Tá? Lembrando que, como é uma divisão, nesse caso aqui que a gente tem 12 dividido por 12, a gente tem 1 inteiro. Esse é outro jeito de falar também. Não vai confundir aí, ó. Cuidado para não confundir 1/4 com 1/4, 2/6 com 2/6 e 1/3 com 1/3, tá? São palavras comuns aí no nosso dia a dia, para nós são as frações. Então vamos resolver um probleminha aqui. Patrícia, Mariana e Rafaela dividiram uma pizza, que estava cortada como no desenho aqui, ou seja, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Mariana e Patrícia comeram uma fatia, então por aqui, ó, M para Mariana, Patrícia comeu essa. E Rafaela comeu 2 fatias. Então, dá essa aqui para Rafaela e mais essa para Rafaela. Com base nessas informações, responda as perguntas a seguir. Então, que fração da pizza cada uma delas comeu? Bom, a Mariana e a Rafaela, elas comeram um pedaço dos 8 que tinham, cada uma delas. Então, a gente diz que Mariana e Patrícia comeram 1/8 da pizza. E a Rafaela, como ela comeu 2 pedaços dos 8, então ela comeu 2/8 da pizza. Agora, que fração da pizza elas comeram? Tá? Aqui era cada uma delas comeu, né? Aqui elas comeram. Então, eu quero saber ao todo aqui. Se eu juntar as partes da Rafaela e da Mariana e da Patrícia, elas comeram exatamente metade da pizza. Tá? Então eu posso falar que elas comeram 1/2 da pizza, que é metade, ou posso falar que elas comeram 4 pedaços dos 8, então elas comeram 4/8. E que fração da pizza sobrou? Bom, se elas comeram metade, sobrou a outra metade, então sobrou 1/2. E isso representa, nesse caso aqui, 1/2 de 8, metade de 8 é 4. São 4 fatias. Mais um probleminha aqui. O André fala que na sala dele tem 30 estudantes e 3/5 são meninas. Então, o que significa esses 3/5? Significa que você vai pegar os 30 estudantes e dividir em grupos, em 5 grupos. Tá? E cada um dos grupos terá 6 alunos, porque 6 vezes 5 dá 30. Então, esse 5 do denominador, ele representa a quantidade de grupos que foi dividido esse 30. E o 3 do numerador indica que a gente vai pegar 3 desses grupos. Então, se eu pegar 1, 2, 3 grupos, cada um tendo 6 estudantes, 6, no caso, são 6 meninas, então a gente vai ter 18 meninas nessa sala. Então, a sala é composta por 30 estudantes, 3/5 são meninas, logo 2/5 são meninos. O e A. Tá? Cada grupo aqui tem 6 estudantes, nesse caso são 6 meninos aqui, 6 meninos aqui, 6 aqui. E aqui são 6 meninos, 6 meninos. Então, nós temos 18 meninas nessa sala. E isso não está em nenhuma das alternativas aqui. Por quê? Porque ele fala desse grupo aqui de 12 meninos.
nesse caso aqui, nós temos um círculo com 1/5 do círculo em branco. Uma parte das 5 está em branco. E 4 partes das 5 está em azul. Então, 4/5 é azul, 1/5 é branco. E aqui nesse outro caso, a gente tem todas as partes pintadas. Então, as 5 partes do círculo estão pintadas. Então, a gente tem 5/5. E isso é a mesma coisa que o círculo todo, o inteiro. Tá? Então, toda vez que vocês virem uma fração que o numerador é igual ao denominador, a gente está falando de um inteiro. Tá? Por exemplo, 8/8, 7/7, 3/3, tudo isso representa um inteiro. Beleza, tá na hora de praticar um pouquinho isso daqui. Vamos resolver uns exercícios. E até o próximo vídeo.